A vida de Jesus Cristo para o pecador foi dada na ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, todos ressuscitaram com ele. Todo aquele que ouvir o Evangelho, recebeu o Evangelho, crendo no Evangelho, é uma nova criatura. Agora ele precisa ouvir o Evangelho e receber o Evangelho. Porque se ignorar o Evangelho, que é a palavra de Cristo, a nova aliança, a vida não é eterna. A vida é essa transitória da carne, em que a carne vive uma quantidade de anos, no máximo um século e alguns anos, no máximo, hoje. Isso é a vida da carne, porque a carne envelhece, enfraquece, fica muito fraca e não consegue ficar de pé. Retorna para o pó. Porque está escrito, nós somos pó. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Isso está se referindo à carne. Então logo já fica claro para a gente entender que a vida é algo mais, a vida é eterna, a vida é espiritual. Então nós precisamos do Evangelho, que é a boa nova, que é a boa notícia, que vai nos iluminar. Jesus Cristo nos esclarecerá pela sua palavra a finalidade dele vir a esta terra e nos incluir nele, nos atrair no seu corpo e nos fazer morrer naquela cruz, para nele renascermos para ele. Assim temos a vida eterna, se recebermos o Evangelho. Precisamos receber o Evangelho. Não é as religiões, não é as igrejas, não é o Evangelho que nós precisamos. Quer dizer que eu não preciso ir para uma igreja. Vá para a igreja, aí é o seu critério, é o seu critério. Mas a igreja não é a salvação de ninguém. Não é. E os templos suntuosos ou não salvam. E as pessoas não são salvas por estarem num templo, na igreja qualquer. A igreja do Senhor são pessoas, e essas pessoas são regeneradas, feitas de novo pela palavra de Deus. Assim como Deus fez o mundo pela palavra. Se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus fez pela palavra. Ele disse, haja isso e houve. Haja luz, houve luz. Haja porção seca, que é a terra. Houve terra, está aí a terra, você ensina. Haja água sobre água e separação sobre as águas. E está aí. Você pode olhar e ver. Isso é Deus quem fez. Assim como ele fez o homem do pó da terra. Fez o homem do pó da terra e está aqui. O homem está aqui, ó. Só que o homem ele fez santo, separado do pecado. Mas o príncipe das trevas, o inimigo, estava aqui na terra. É espírito ele também. Precipitado aqui. Ele foi expulso do céu, né? E ele está aqui. Ele é príncipe nessa terra.
Então ele convenceu Adão. Na realidade, ele convenceu Eva, porque quem caiu foi ela, não foi Adão. Adão o seguiu porque quis. Seguiu porque quis, livremente. Quando ela disse para ele, ele recebeu a palavra dela e ignorou a palavra de Deus. Porque Deus tinha dito para ele e não para ela, para Eva. Mas Deus disse para ele, Adão, que de todas as árvores que estavam no jardim, ele poderia comer livremente, menos da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que dessa não era para ele comer, porque no dia que ele comesse, certamente morreria. Então, o evangelizar do discípulo foi ele. E ele ignorou a palavra que Deus dissera a ele. E recebeu a palavra da mulher, da Eva, dada pela serpente. E o seguiu, ignorou totalmente. Você não vai dizer que ele era curioso. Curioso de quê? Essas imaginações que as pessoas colocam em cima da palavra de Deus, elas são sem fundamentos. Ela não existe, essas imaginações, elas não existem, são imaginações da mente das pessoas carnais que estão dizendo essas coisas. E Adão foi influenciado, estava imaginando, era curioso, queria saber por que Deus tinha nada disso. Ele foi desobediente, ele rejeitou, desconsiderou, não confiou na palavra, no que Deus tinha dito. É como você que é pai, quem já é pai, tem um filho e diz algo para o filho e você fica ciente que o filho vai fazer conforme você falou, vai obedecer você. E você nem se preocupa, você disse para seu filho, mostrou que aquela posição e aquela direção é ruim, não vai ser bom. E o filho ignora isso e vai e se dá mal. E acontece justamente aquilo que você falou, porque você conhece o caminho. E diz para a pessoa não ir por aquele caminho, seu filho. Porque você conhece as dificuldades que tem naquele caminho. E os percalços que tem naquele caminho. E as condições que aquele caminho, por andar naquele caminho, vai levar você a sofrer. Eu lhe diria que há a morte. E essa morte é severa. Essa morte da desobediência ao que o pai diz é a separação dele. Você ser separado dele, do pai. Expulso. Não é coisa para brincar, não. Não é coisa para se brincar, não. Quando eu desobedeço, quando você desobedece o que o pai disse, porque o seu pai biológico já se foi, já voltou para o pó, ou não vive com você, você desconsidera a palavra do seu pai celestial, porque está falando na boca de um homem que talvez você conheça, que você seja amigo, seja íntimo.
tem amizade, é acostumado com essa pessoa, você desconsidera isso. Porque talvez se fosse o seu pai físico, psicológico, biológico, talvez você considerasse. Talvez. Mas porque não é uma pessoa, um ser humano qualquer. Não é Deus. A única maneira de você descobrir que é Deus é saber se o que a pessoa está falando está escrito na Bíblia. Porque se a pessoa, seu pai, estiver falando está escrito, é o que o seu pai disse, o Pai eterno, o Pai celestial, Pai espiritual. Você tem um Pai espiritual. Então a consequência é muito desastrosa da desobediência, ontem e hoje. O que continua a prevalecer eternamente, para sempre, é a palavra. Hoje, como Adão, se eu desobedeço a palavra, ela é meu juiz. Eu tenho que, nela, por ela, pedir ao Pai, por ela, mostrando ela, apresentando ela, por ela, eu ser reconciliado com o Pai e regenerado. Porque da forma que Deus fez Adão, foi do pó da terra com as suas próprias mãos. Mas nós somos gerados pela palavra. Como ele fez céus, terra, nós também somos gerados pela palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz que ele nos gerou de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Que semente é essa incorruptível? A santa palavra de Deus, o Evangelho. É uma semente incorruptível, ela não apodrece, nunca. Mas eu nascido do meu pai, você nascido do seu pai e da sua mãe, é carne. João 3,6. Precisa nascer de novo. E aí tem que nascer do Espírito. E como que eu vou nascer do Espírito? Gerado pela palavra. Para isso eu tenho que receber o Evangelho. E buscar no Evangelho conhecimento, a sabedoria que Deus me deu pelo Evangelho, pelo sacrifício de Jesus, e deixou a sabedoria para nós. Ele é a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Então, nós precisamos, eu, você e todos que nascemos destituídos da glória de Deus. Nós, com uma graça maravilhosa, porque podemos ouvir o Evangelho, receber o Evangelho e nos adequar ao Evangelho. Caminhar na palavra, caminhar no caminho, que é Jesus. Lembre-se, Jesus é a palavra. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a Bíblia diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, é Jesus em mim e eu. Então nós precisamos urgentemente receber a palavra de Deus e não ignorá-la. Se já ouvimos a palavra de Deus, precisamos acordar para ver se estamos ignorando o que Deus diz para fazer a nossa vontade, para dar ênfase aos nossos desejos, ao nosso apetite desordenado, seja em toda a área da nossa vida. O apetite está desordenado, porque estamos fora do Cristo. Embora estejamos nas igrejas, nos templos,
Mas isso não tem nada a ver com a igreja de Deus, com o corpo de Jesus Cristo, com a igreja que ele é a cabeça, que é a pessoa regenerada, as pessoas regeneradas, feitas de novo. Tiago também fala isso, que nós fomos gerados pela palavra, não porque nós quisemos, mas porque ele quis. Como você não é pecador, não nasceu pecador porque você quis. Não é. E você não é culpado do pecado porque você quis. De jeito nenhum. Você nasceu pecador porque o seu pai e sua mãe é pecadora. E você pecou não é porque você, é porque você é um pecador. Aí se o evangelho é a boa nova para dizer que Jesus aniquilou o pecado e matou o homem velho. E agora você é um novo homem. Nasceu de novo, é uma nova criatura. Não deve desconsiderar o que Deus está dizendo, que é a palavra de Deus, porque ela é o juiz. Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, a carta, ele diz isso com muita clareza, que os homens preferem os deleites, a escuridão e as trevas, para não vir para a luz, para quê? Por quê? Porque as suas obras não serem desaprovadas. Obra má, obra perversa. Se eu ouvir a palavra de Deus e não olho para a palavra de Deus para observá-la, e ainda acho que Deus está concordando com os meus erros, não está. Deus não está concordando com meus erros. Eu estou ignorando o que ele disse. Dizendo, eu não vou para a igreja, eu não vou fazer assim, eu não vou viver assim. Não é isso. É Deus. Deus diz que quando você está nele e você for fazer algo para alguém, não olhe para o alguém que você está fazendo a coisa. Olhe como se estivesse fazendo para Deus. Agora, há uma pergunta de Deus para nós. Qual é a comunhão que há da luz com as trevas? Há alguma comunhão? Eu sei que tem homem que tem mulher descrente. Eu sei que tem mulher que tem homem descrente. Mas é um laço que a pessoa está com a cabeça dentro. Porque o homem não sabe se pode salvar a mulher. Ele trará a palavra e a palavra é quem vai gerar a pessoa de novo se a pessoa receber a outra. Se ignorar, a palavra será seu grande juiz, sua grande sentença. Então, nós precisamos ouvir o que Jesus diz na sua santa palavra e na igreja A, B, C, D, e ouvir o que Jesus diz, não o que os homens dizem que Jesus está dizendo. Não. Nós precisamos examinar a Escritura, porque é ela que é o testemunho de Cristo. E não o que os homens dizem que a Escritura diz e que Deus diz que é assim. Não. Olhe para a palavra. E aí veja se você está ajudando quem está na treva a se manter nas trevas, ou você está assim, embreando nas trevas, saindo da luz. Você olha, você observa. Que Deus lhe deu entendimento espiritual. Como ele deu para Adão, deu. Ele disse para Adão, claramente. Ele não mandou dizer, mandou o profeta dizer, um anjo, não, ele disse. Disse que no dia que ele comesse, certamente morreria. É Gênesis capítulo 2, o verso 17. E ele comeu. Então ele ignorou. Veja se o que você está fazendo é o que o Adão fez, ou é semelhante. Veja aí. Você já ouviu o Evangelho de Jesus?
Alguém já falou do Evangelho de Jesus para você? E qual foi a sua ação ao ouvir o Evangelho de Jesus? Qual foi? Qual tem sido a sua ação ao ouvir o Evangelho de Jesus? Como você tem reagido quando você ouve o Evangelho de Jesus? Ele está falando com o seu vizinho, com o seu parente, ou você está curioso em saber? Ou ele está falando com você? Como que você recebe isso? E quando você ouve que Deus está dizendo que o caminho é Ele, é Jesus Cristo, que você precisa refletir e andar no caminho, como você reage a isso? Daí você vê. As suas reações são a favor que você seja como Deus está dizendo, ou é de arrogância, de ódio contra um pai que você nunca nem viu, que diz que é seu Deus e que lhe ama, mas que deixa você sofrer sérias angústias e sérios problemas? Eu gostaria de dizer para você que não foi o pai. Ele diz que andar fora do caminho, as consequências são desastrosas, muito desastrosas. Ele avisa isso. Então eu tenho que refletir se eu estou no caminho e se a palavra tem sido a luz para os meus passos no caminho. Lembre-se que Jesus Cristo é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Mas Ele é a vida. Como você está? Você já nasceu de novo? Ou você acha que quando morrer que isso vai ser resolvido? Você já morreu em Cristo Jesus. De uma forma ou de outra, você está morto. Ou está morto em Cristo para que Cristo viva e vivifique este corpo mortal, ou você está morto separado de Cristo. Porque essa é a consequência de quem não obedece ao Evangelho, ao ouvir o Evangelho. Ah, mas eu já ouvi bastante. Creio. Tire as pedras do caminho. Veja como é que você está, gente. Pense bastante e pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus.